Olá, você que está acompanhando aqui a programação da Rede MLC. Nesse mês de fevereiro, a gente trata sobre a conscientização do Alzheimer. Essa doença que tem muitos fatores que podem desencadear. A gente vai falar sobre genética, vai falar sobre hábitos do dia a dia e vamos também trazer para você que está aí do outro lado muita informação para que cada vez menos a gente veja dentro do que nos cabe para evitar o aparecimento do Alzheimer. A gente convidou hoje para conversar com a gente sobre esse assunto o Dr. Daniel Chaves, que é membro da Academia Brasileira de Neurologia, neurologista especialista no tratamento de dor de cabeça. Minhas enxaquecas. Se eu tivesse nas minhas fases agudas de enxaqueca, era outra consulta que a gente vai fazer, porque nenhum médico passa por essa mesa incólume. Ele sempre vai ser aqui fazer consulta para a gente. Dor crônica, déficit de atenção e memória, autismo e distúrbios do movimento. Obrigada, doutor Daniel, por estar aqui conosco hoje. Sim, senhora. Senhora, ótimo. Estou aqui pronto para responder as perguntas e auxiliar o espectador. Déficit de atenção é o TDAH? O famoso Sim. TDAH. Déficit de atenção e hiperatividade, Exato. não é isso? Que todo mundo hoje está se diagnosticando com isso. Sim. A gente vai falar de Alzheimer. Deixa eu fazer um adendo rapidamente sobre esse TDAH. Como é que é isso? As pessoas começaram a entender melhor o que é o TDAH? Todo mundo sempre teve ou ele está aparecendo mais? Quais são os fatores para que ele esteja tão falado? Antigamente quase não existia esse diagnóstico, né? Então é comum, é esperado que com a difusão, a dispersão da informação, do conhecimento de quais são as características do diagnóstico, se feche mais diagnóstico. Mas hoje em dia também existe assim uma panaceia, né? Então, se diagnosticando TDAH onde às vezes não existe, né? Porque nós sabemos que o déficit de atenção ele está presente em muitas comorbidades também. Então, hoje em dia, a sociedade está muito ansiosa, deprimida, né? Sob estresse, né? Com sobrecarga emocional, sobrecarga de trabalho, laboral, não dorme bem, não dorme direito, dor crônica também, que é uma coisa que você falou no início da entrevista, né? Sobre isso, Então, tudo isso tira o foco, a atenção, né? Deixa a pessoa, às vezes, dispersa, sem prestar atenção no que está acontecendo naquele momento. Às vezes, não é uma coisa que vem desde o nascimento, às vezes, não é uma falha do desenvolvimento neurológico, e sim é uma coisa momentânea relacionada a um distúrbio que a pessoa está passando naquele momento. Por isso é importante ser avaliado por um profissional experiente, né? Que às vezes é necessário até fazer um acompanhamento multidisciplinar para se fechar um diagnóstico, porque nem sempre é TDAH. Né? Realmente aumentou a quantidade de diagnóstico porque as pessoas não conheciam esse diagnóstico. Então, com a difusão da informação, né, realmente mais pessoas se veem, se encaixam e procuram o profissional e recebem o diagnóstico. Mas também tem muitos casos que não é TDAH e as pessoas se autodiagnosticam e às vezes de forma errônea. E é muito interessante porque as pessoas se autodiagnosticam ou diagnosticam os filhos ou os sobrinhos, e aí a gente acaba levando aquela história do falta de interesse, ele é disperso, ele tem TDAH. Não, ele pode ter falta de interesse. Às vezes a abordagem não está sendo interessante para aquela criança, para aquele aluno, ou o que quer que seja, né? Mas a gente vai combinar depois para falar sobre TDAH, viu, Lu? Vamos combinar uma entrevista só sobre isso, até para a gente trazer um pouco de consciência, porque a gente vê uma sociedade muito rápida, uma sociedade em que as pessoas estão mudando muito de profissão, as pessoas estão mudando muito seus interesses, e aí acaba atribuindo a uma patologia, e não é patologia. Às vezes é falta de sono, às vezes é falta de você ter autoconhecimento, às vezes é falta de você ter abordagens lúdicas, digamos assim, para que você possa se informar de maneira que prenda a sua atenção e que não seja o transtorno, digamos assim, né, doutor Daniel? Exatamente. Vamos falar de Alzheimer? Vamos. Afinal de contas, viemos aqui para isto. O que é Alzheimer? A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, né? Ela afeta predominantemente a memória, né? A gente, com o passar dos anos, o envelhecimento cerebral, ele acontece de uma forma natural, né? A gente perde alguns neurônios, a gente tem uma diminuição da massa encefálica, isso é uma coisa natural da idade. Mas existe um processo neuropatológico que acontece em algumas pessoas que acelera isso, potencializa isso e faz com que dê início a esse quadro, essa doença neurodegenerativa. Ela foi descrita a primeira vez por um neurologista, patologista alemão chamado Alois Alzheimer, em 1906, né? Então é uma doença até relativamente nova, né? Conhecida assim, pouco mais de 100 anos, né?
ele observou exatamente uma pessoa, né, uma paciente que tinha as características que hoje a gente vê no paciente de Alzheimer, perda cognitiva, depois distúrbios comportamentais progressivos, né, e ele acompanhou ela até a morte, o óbito dela. E como ele era patologista também, depois ele foi fazer um estudo no cérebro, né, estudo anatomopatológico, e ele identificou duas das principais alterações que até hoje nós temos como base patológica da doença de Alzheimer, que é a formação das placas senis. São placas formadas por uma proteína patológica chamada beta-amiloide. Ela se acumula no espaço extracelular, impede assim, dificulta a comunicação entre os neurônios e causa morte celular. E também uma outra alteração patológica, que são os emaranhados neurofibrilares, que é formado também por uma outra proteína patológica, que é a proteína tau fosforilada. Então, essas duas proteínas patológicas se acumulam. No caso, os emaranhados neurofibrilares se acumulam dentro dos neurônios, ocasionando também morte precoce, morte acelerada dos neurônios. E isso faz com que diminua mais rápido a quantidade de neurônios, vai morrendo neurônios. Hoje também se sabe que nos pacientes com doença de Alzheimer ocorre uma diminuição progressiva da quantidade de sinapses, que são as comunicações entre os neurônios, e também tem muita evidência hoje mostrando um aumento do processo inflamatório, né, um aumento do estado inflamatório do cérebro, que tanto pode ser causa como consequência, né, da formação dessas proteínas patológicas. Então, basicamente, o anatomopatológico, vamos dizer assim, a patologia do que acontece no cérebro é isso, né, e a gente sabe que a evolução da doença de Alzheimer, ela compromete primeiramente, como eu falei, a memória, né? A memória de curto prazo, depois vai comprometendo também a personalidade da pessoa, traços comportamentais, até chegar a fases mais avançadas, né? É hoje considerada a síndrome demencial mais comum, mais frequente no idoso. O senhor falou de dois aspectos, duas circunstâncias que acontecem com os neurônios, a morte dos neurônios e a perda da capacidade de sinapses neurais. São duas ocorrências que hoje a medicina já traz como a possibilidade de recuperação. Eu vou falar aqui, o senhor me diz se eu estou errado ou se eu estou certa, e como eu não sou neurologista, pode falar que eu estou errada, que não vai abalar minha vaidade, né? A neurogênese hoje diz que os neurônios podem nascer de novo. E a neuroplasticidade informa que a gente pode trazer novas sinapses neurais desde que esse cérebro seja estimulado. Isso procede? Realmente acontece? Porque antigamente, quando se dizia, teve um derrame, morreu o neurônio não nasce mais, neurônio acabou, morreu o neurônio, acabou o neurônio, por isso que a pessoa ficava com sequela de acidente vascular cerebral, por exemplo, ou outro tipo de doença que saísse derramando sangue, por exemplo, nesses neurônios e acabando com esses neurônios. Hoje, pelos estudos da medicina, existe a possibilidade de nascimento realmente de outros neurônios, foi o que eu pesquisei com relação à neurogênese, e a neuroplasticidade, que é essa readaptação do cérebro. Como é que funciona isso hoje na medicina, na neurologia? Existe a neurogênese e a neuroplasticidade. Só que tem as suas limitações, né? Com todo o avanço da neurologia hoje, se a pessoa tem um AVC, dependendo da gravidade da lesão, com toda a tecnologia, com todos os recursos financeiros que existem no mundo, às vezes não é possível recuperar, depende da gravidade da lesão. Que existe nascimento de novos neurônios, que a neurogênese existe, e existe também a neuroplasticidade, por isso que está sendo tão estudado, que é um assunto que a gente vai falar posteriormente, a questão do que a gente pode fazer para evitar, né, para prevenir a doença de Alzheimer, principalmente naquelas pessoas que têm uma maior tendência de genética ou de outra natureza, exatamente com relação a essa questão da neuroplasticidade, né? Como é que a gente pode estimular esses neurônios a crescer, criar novas ramificações, novas sinapses. Mas isso tem um limite, né? Tem um limite. Todo o processo de recuperação do corpo humano tem um limite. Ainda mais quando senão nós teríamos vida eterna, né? Então, assim, como a doença de Alzheimer está relacionada geralmente com fases avançadas da vida, né, senis, aí, depois de 65 anos, às vezes bem mais do que isso. Então, esse processo de regeneração celular, ele é diminuído, ele é potencialmente assim, diminuído por conta não só da idade, mas também, geralmente, quem desenvolve Alzheimer, se não for somente por um fator genético específico, ele já tem um comprometimento desse processo regenerativo por comorbidades, uma série de maus hábitos. Exato. que levaram àquela condição e que diminui também a capacidade de recuperação do cérebro. Quais são os sinais do Alzheimer? O que acontece na pessoa que faz com que os familiares enxerguem, opa, isso aí pode ser um Alzheimer, pode ser alguma coisa
caminhando para esse sentido? É muito importante, muito válida essa sua pergunta, Márcia, que assim, a gente sabe que com o passar do tempo, né, é comum a gente observar nas pessoas idosas lapsos de memória. Hoje em dia, até pessoas novas, como a gente estava falando no início da entrevista. O Covid né? trouxe, a Covid, a doença trouxe muito isso também, né? Essa Também, perda dessa memória e tudo. Exatamente, perda de memória recente. Então, essa perda de memória recente é o primeiro sinal. Só que a gente sabe que muitas vezes, aí, após os 65 anos, é relativamente comum a pessoa, às vezes, esquecer onde deixa uma chave, né? Esquecer que marcou um compromisso, esquecer o nome de uma pessoa que conheceu recentemente. Isso ocorrendo de forma esporádica, de vez em quando, né? E geralmente quando a pessoa faz um esforço, ela se lembra. Quando alguma pessoa que estava presente numa determinada ocasião que a pessoa está com dificuldade de lembrar um acontecimento, dá uma pista, lembra alguma coisinha, a pessoa resgata aquela memória e consegue lembrar. A gente começa a ficar mais atento, né, para os sinais iniciais do Alzheimer, exatamente quando não acontece essa recuperação. Os esquecimentos do dia a dia, essa memória recente comprometida, ela vai ficando cada vez mais comprometida, vamos dizer assim, o nível de esquecimento, né, vai aumentando cada vez mais, isso vai acontecendo de forma rotineira, né, e a tendência de aumento progressivo, porque é uma doença neurodegenerativa, né, que tem tendência a piora. O ideal é que se previna antes dela se instalar. Exatamente. Depois que se instala, fica mais complicado para tratar. Exatamente. Então, a perda da memória recente, que é essa questão do aumento progressivo e a incapacidade de recuperar. A pessoa deixou uma chave no local, ela não se lembra e não se lembra mesmo. E força a memória. Isso é uma coisa que chama atenção. Outra coisa que chama atenção é a pessoa começar a ter perda da orientação no tempo e no espaço. É uma coisa que também acontece ali no início, logo depois da perda da memória recente. As pessoas, às vezes, têm dificuldade de se localizar na data, né? Por exemplo, a pessoa de idade, às vezes, ela não trabalha mais, ela está aposentada. Ela já tem um pouco de dificuldade de acompanhar os dias da semana por conta disso. Mas aí a gente percebe que a pessoa, às vezes, esquece que mês que está, às vezes uma data que ela sempre lembrou de um aniversário ou dela, ou de uma pessoa querida, ou de algum acontecimento que ela sempre se lembra, ela esquece, ela deixa passar, né? Ela, às vezes, não consegue se sintonizar em que estação do ano que ela está. Né? E também a questão da perda do espaço, orientação espacial. A pessoa começa a desconhecer lugares que ela conhece, assim, que ela frequenta habitualmente, né? Às vezes acontece em fases mais avançadas de esquecer até que está na própria casa, né? E se fases avançadas do Alzheimer a gente vê. Mas no início isso é difícil acontecer, mas às vezes uma casa de um amigo que ela está acostumada a ir, ela está na casa da pessoa e não se lembra onde está, ou um caminho que ela sempre costuma fazer, ela está no meio do caminho e fica desorientada sem saber exatamente onde ela tem que parar para ligar para alguém para perguntar, essas coisas chamam a atenção. Eu não sei se o senhor gosta de filme, mas tem vários filmes que abordam a questão do Alzheimer. E aqui eu vou pedir para a Lu e para a Vitória, que está hoje aqui inaugurando, aqui a presença dela no Deixa que eu pergunto, para deixar na nossa descrição para quem tiver interesse em assistir. O filme é Para Sempre Alice, da Julianne Moore. É uma professora universitária, não sei se o senhor já assistiu esse filme, não? É uma professora universitária, ela está ali por volta dos... Eu estou fazendo esse preâmbulo para lhe fazer a próxima pergunta. Ela está ali por volta dos 50 anos, 45, 50 anos, e ela começa a desenvolver um Alzheimer, como é que eu vou dizer? Um Alzheimer mais jovem, né? Precoce, exatamente. Obrigada pela palavra, essa é a palavra. Um Alzheimer precoce. E em determinado momento do filme, ela está na praia com a família, ela já está se afastando das atividades, e aí ela está sendo acompanhada pela filha, e nessa hora ela diz, eu vou ao banheiro. E ela entra na casa e não sabe onde está o banheiro. É um filme bem dramático, inclusive rendeu... Desliga o ar-condicionado para mim, por favor, Clóvis. Inclusive rendeu o Oscar para Julianne Moore por causa desse filme, se eu não estou enganada. E ela acaba urinando nas próprias calças, né? Ela está de calça, ela acaba se urinando porque ela não encontra o banheiro. Ela tem ali por volta de 50 anos. E é triste a gente ver uma pessoa... Não sei se é possível isso acontecer. É possível acontecer o Alzheimer precocemente? É possível. Quais fatores? São só hábitos? Não. Deve ter um fator forte genético aí. Não. Quando o Alzheimer ele ocorre abaixo de 65 anos, às vezes é por hábitos. Às vezes é consequência de uma vida muito desregrada. Existem pacientes com Alzheimer precoce que é feita investigação genética e não encontram nenhum fator genético associado. Mas a grande maioria das vezes, quando o Alzheimer é muito precoce, como nessa idade que você está falando de 50 anos, né, aí é mais comum a gente ter fatores genéticos associados. Hoje existem 3 genes que estão diretamente relacionados com o início de Alzheimer precoce, né, é o gene APP, que é da proteína precursora do amiloide, e o gene da presenilina 1 e presenilina 2.
Quem tem as mutações genéticas nesses genes, eles têm uma tendência a desenvolver o Alzheimer precocemente e também a ter uma hereditariedade disso aí em torno de 50%. Né, que é passa para os filhos ou exatamente, herdou dos pais. Exatamente. Autossômica dominante, uma hereditariedade autossômica dominante da doença. Então, ele tem a chance de ter um filho, 50% de chance de ter essa mutação também nesses genes. Também existe uma outra alteração na apolipoproteína E4, que é mais comum na população, porque esses 3 genes que eu falei inicialmente, eles correspondem a menos de 5% dos casos de Alzheimer. Né? Ele é relativamente raro. Né? Já a apolipoproteína E4, ela pode ser dosada, né? E se a pessoa tiver uma cópia dela, ela tem 2 a 3 vezes a chance aumentada de ter Alzheimer. Se ela tiver 2 cópias, ela chega a ter de 10 a 15 vezes mais chance de ter a doença de Alzheimer. Então, tem fatores genéticos, né? Agora, a avaliação genética dos pacientes com suspeita de doença de Alzheimer, ou às vezes só com histórico familiar, né? Ela tem que ser feita por profissionais assim, bem capacitados e também tem que ser feita de uma forma muito cuidadosa. Porque a gente sabe que a doença de Alzheimer, depois de iniciada, ela não tem cura. Né? Como você falou, tem os fatores que a gente pode fazer preventivos, né, que diminui bastante a chance da pessoa desenvolver, mas a gente tem que ter um cuidado nesse aconselhamento genético para não causar assim, um desespero na pessoa. Né? Então, se você identifica um gene desse, a pessoa relativamente nova, ela pode entrar num quadro de depressão, de ansiedade, um transtorno mental que vai prejudicar a vida dela mais do que lá na frente ela desenvolver a doença. Existe a epigenética aplicada aí nessa questão dessa hereditariedade? Porque hoje em dia a gente sabe que a medicina ela traz o quê? Você pode ter ou hipertensão, diabetes, ou aqui, como a gente está vendo, a questão do Alzheimer, mas dependendo de como você vai conduzir a sua vida, os hábitos, que é o que a gente estava falando, e daqui a pouco eu vou dizer quais são esses hábitos, eu não, o doutor Daniel vai dizer quais são esses hábitos, eu vou perguntar dele. Como é que funciona isso? Porque, como o senhor está dizendo, a pessoa ela pode ter um quadro depressivo e antecipar uma morte. Ou ela pode se colocar forte e dizer, não, peraí, o que eu preciso fazer para não desenvolver? Tem 50% de chance de ter doença, mas tem os outros 50% de não ter. A epigenética influencia como nisso aí? Através da mudança Explique o que é epigenética também. Eu coloco os médicos assim, nessas confusões, assim, né? Ainda bem que sabe. A pergunta é que o senhor sabe responder. A epigenética é exatamente a capacidade de mudar uma coisa que está predisposta de forma hereditariamente falando. Né? Tem uma predisposição genética para aquilo acontecer e o que se pode fazer para modificar a indução genética daquele acontecimento. Não é isso? Então, nesse sentido, é exatamente a mudança dos fatores modificáveis, que existem fatores modificáveis e fatores não modificáveis da doença de Alzheimer. O que a pessoa pode fazer, se a pessoa tiver... Por isso que eu digo que é importante ser avaliado por um profissional habilitado, que vai dar não só a informação para a pessoa daquela condição, daquela predisposição, mas também todo o acompanhamento e orientação do que a pessoa tem que fazer para diminuir a chance. A gente sabe que existem pessoas que, mesmo fazendo tudo, elas vão desenvolver. A gente sabe disso. Mas, com a modificação dos fatores modificáveis, que é exatamente o que nós podemos fazer para prevenir, tem sim condição de diminuir a chance de isso acontecer. Né? Principalmente quando alterações na apolipoproteína E. Né? Quando é alterações genéticas mais profundas, como essa que eu falei do Alzheimer precoce, os estudos mostram que a chance de evitar a doença ela é menor. Ela diminui um pouco a porcentagem, mas a chance de desenvolver a doença ainda continua muito grande. E quais são os fatores, né? O que a gente pode fazer? Senhor, qual o exame? Qual é esse exame? Quem que pode passar esse exame? Onde se faz esse exame? Se aqui em Manaus faz o exame. Esse exame de investigação genética. Sim. Isso é feito aqui, coletado aqui e mandado para fora. Sim. A gente pode fazer a testagem genética. É o painel genético? É o mesmo painel que vai determinar se você vai ter predisposição para ter câncer de útero? Não. Não, são painéis diferentes. Né? Não existe o painel genético para investigação desses 3 genes que podem induzir o Alzheimer precoce. Né? Esses 3 que eu falei. E também existe a dosagem da apolipoproteína E4. Qual é o profissional que pode solicitar? De preferência, o geneticista. O neurologista também pode solicitar. Mas o geneticista está mais habilitado a fazer a investigação e fazer toda a orientação genética da família com relação àquela alteração que pode ser identificada. Quais são os fatores?
Os fatores de risco para a doença de Alzheimer, além do genético, que a gente está falando aqui, né, existem os fatores modificáveis e os não modificáveis. Os não modificáveis é exatamente a idade, né? Então, acima de 65 anos, aproximadamente 10% das pessoas vão evoluir em algum momento com a doença de Alzheimer. E isso vai 10%. Isso. E isso vai aumentando a cada 10 anos, a cada década. Então, acima de 75 anos, é em torno de 20%. Acima de 85 anos, em torno de 30%. Então, esse fator idade, ele é não modificável. Né? Isso é um estudo que é feito populacional e a gente vê que aumenta progressivamente, né? Independente se a pessoa tem uma vida, né, uma vida saudável ou não, né? Vamos dizer assim, pegando a população de uma forma geral. Os fatores também não modificáveis também é a questão do sexo. A mulher tem mais tendência a ter doença de Alzheimer. Por quê? Vive mais, né? A mulher tem uma maior expectativa de vida e também por fatores hormonais, acredita-se. Mas em torno de 60% a 70% dos pacientes com Alzheimer são mulheres. Esses são os fatores não modificáveis. A grande maioria dos fatores são modificáveis, que é os que eu vou falar agora. Então, tem a ver, assim, de uma forma geral, para resumir, para ficar fácil para quem está assistindo entender, os fatores modificáveis da doença de Alzheimer, elas são aqueles fatores que a pessoa procura ter uma melhor qualidade de vida. Está no nosso controle. Está no nosso controle. E esse controle é exatamente dos nossos hábitos, né? Então, cuidado com a alimentação, né? A alimentação que está mais relacionada à prevenção da doença de Alzheimer chama-se dieta do Mediterrâneo, né? Essa dieta do Mediterrâneo, ela persegue a população, o mundo inteiro, né? Que nada mais porque ela é mais estudada naquela região, porque é onde se tem mais estudo científico, né? Mas que nada mais é de uma alimentação rica em frutas, verduras, peixes, né? Óleos, né? Como lá eles têm muito azeite, virgem, né? Exatamente, o azeite extra virgem, as castanhas, os grãos, né? Mas que aqui na nossa região a gente tem acesso a muita coisa similar, né? Os peixes, por exemplo, né? Aqui a gente tem uma fartura, né? Em peixes, em plantas também, em alimentos leguminosas e alimentos, frutas que têm as gorduras monossaturadas. O que está provado que aumenta o risco de doença de Alzheimer porque aumenta aquele estado inflamatório, né, que eu estava falando no início. O estado inflamatório do organismo e também cerebral é exatamente a alimentação rica em açúcares e gorduras saturadas. Um organismo inflamado é aquele organismo que tem muita gordura corporal. Isso. Porque é aquilo que quem acompanha aqui pelas minhas redes sociais, eu estou com uma meta esse ano de 2025. Conversei com o doutor Daniel antes da gente começar a entrevista, né, explicando para ele que fiz um tratamento de câncer no ano passado, até porque, como ele é neurologista, eu desenvolvi uma neuropatia, eu já falei logo, eu estou com a neuropatia, doutor Daniel, aqui na minha mão. Já perguntou quais eram os remédios que eu estava tomando e tal. E aí, dos meus critérios para esse ano de 2025 de meta é diminuir tecido adiposo. Por quê? Porque o tipo do tumor que eu tive era receptor de estrogênio e de progesterona. E o estrogênio, ele também é produzido no tecido adiposo quando a gente fala de mulheres, né? Que é o câncer de mama, né? E aí, a gente estudando sobre isso, falando com nutricionista oncológica e tudo mais, a gente sabe que o tecido adiposo ele é um vilão para muitas doenças. Tecido adiposo, que eu digo, aquele percentual. Sabe quando você faz a bioimpedância? Que você vê lá, percentual de gordura corporal, né? Ele é um vilão para muitas doenças. E o Alzheimer é praticamente todas as doenças crônicas e degenerativas e malignas, né? Que é no caso dos cânceres, né? Então, assim, além da questão de alimentação, tem a questão da prática de atividade física. Isso também está mais que comprovado que reduz, né? A modificação de todos esses fatores modificáveis que eu vou falar, ela pode reduzir até 50% a chance da pessoa que tem alguma predisposição a evoluir com a doença de Alzheimer, né? Então ela fica zerada, porque ela tem 50% genético. Se eu fizer tudo isso, eu tiro aquele 50% genético. Tira os 25%, né? Que é os 50% dos 50%. Que é zerar também não é assim, né? Então, assim, a alimentação, já falei, a atividade física, o que a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza, são 150 minutos, né, de atividade física aeróbica ou de média a intensidade por semana. Então, é aí uma caminhada, né, uma corrida, dança, natação, qualquer atividade que é o cardio, né, que a gente fala. Mas também está se começando a ver a importância também de exercícios de ganho de força muscular também na prevenção desse tipo de doença neurodegenerativa. Outra coisa muito importante é a qualidade do sono, que eu estive falando no início, né? Então, assim, a qualidade do sono hoje em dia está sendo muito estudada. Não dormi nada essa noite, gente. Nada, foi uma onda.
Continue. Porque é o seguinte, Márcia, nos estágios mais profundos do sono é que acontece o processo de limpeza cerebral. A neuróglia, que é as células do cérebro que estão responsáveis por limpar as toxinas que a gente vai produzindo durante o dia, por causa do estresse, por causa da correria, por causa de cortisol, exatamente todas essas coisas que vai gerando enzimas negativas, nocivas ao organismo, elas são limpas nesse estágio profundo do sono. Quando se acumula, aí vai começando a gerar aquelas proteínas patológicas que eu falei no início, lá, a beta-amiloide, a proteína tal fosforilada, que com o tempo vão se acumulando e gerando aquelas estruturas que danificam o neurônio a longo prazo. Outra coisa muito importante que está sendo cada vez mais estudada e vista a relevância de se modificar é exatamente o controle das comorbidades, como nós estivemos falando aqui, controle de hipertensão arterial, controle da obesidade, controle do diabetes, né? E também não só desses problemas físicos, né, que caracterizam assim, a síndrome metabólica, que são todos esses distúrbios aí que a gente estava falando, mas também da saúde mental. Isso também tem sido visto de forma bem relevante nos estudos, o aumento de prevalência de doença de Alzheimer, não só doença de Alzheimer, mas algumas doenças neurodegenerativas, pacientes que têm transtornos depressivos crônicos, ansiedade mal controlada e outros transtornos psiquiátricos até mais severos, né? E a importância, junto disso aí, da socialização, da pessoa ter uma vida social ativa, ter propósito, ter motivação, ter um engajamento social. Pode ser religioso, pode ser de cunho profissional, pode ser de cunho social, né? Participar de uma associação, de uma sociedade. Ela tem uma motivação, uma satisfação de estar em rede social, né? Assim, ser pertencente. De pertencer. Exatamente. Nós, seres humanos, nós nascemos para pertencer a algum grupo, né? E a falta desse autoconhecimento faz com que muitos adolescentes pensem que pertencem a determinados grupos, que são grupos que eles não pertencem, mas eles querem ser encaixados, e aí tem aquelas confusões nos adolescentes que os pais às vezes não conseguem lidar e tudo mais. Então, nós somos seres sociais, nós vivemos em sociedade, em grupos sociais, precisamos pertencer. E isso traz realmente saúde mental, porque Exato. quando você está no almoço, que você se diverte, né? Ou nas aulas de dança que o senhor falou aqui, que é uma atividade física, aí você está lá, aí tem os encontros e tal, para se divertir, para poder desopilar. Com esses momentos você produz aqueles neurotransmissores positivos, né? A dopamina, a serotonina, né? As endorfinas, que te ajuda a limpar aqueles negativos que a gente estava falando do cortisol e tudo mais, que gera o estado inflamatório quando em excesso, né? É isso. Meu pai tem 88 anos. A mãe dele teve... Eu tenho a impressão que a minha avó teve Alzheimer, mas era sempre tratada como demência na época, né? Ela não conhecia mais ninguém nem nada. Meu pai tem 88 anos e meu pai inventou esse ano, o paizinho, também que ele não vai assistir, não vou mostrar para ele não. Ano passado, né? Ele inventou de fazer um negócio, abriu um mercadinho, já estava com a aposentadoria, filha, papai, curta a sua vida, vá pro shopping, vá comer uma comida gostosa, para que você quer fazer mercadinho a essa altura do campeonato? Você está com 88 anos. Ele disse assim, eu fico mais feliz quando eu estou em atividade. Aí eu calei minha boca, é óbvio. Quem sou eu para saber o que é o melhor para meu pai? E a gente acha isso, né? Porque para mim eu queria que ele ficasse guardadinho na sala, né? Vendo TV, seguro. Mas não, ele é aquele que se tu der sopa, ele some da tua vista. Sabe a criança, quando some da vista, ele está aprontando alguma coisa? Meu pai é desses. 88 anos, lúcido, conta as histórias todas da vida dele até hoje. Aí, quando meu coração fica apertado, eu digo assim, ai meu Deus, ele está fazendo o que ele gosta. Quem sou eu para dizer o que ele tem que fazer ou deixar de fazer? O senhor falou sobre propósito. Até hoje, ele diz assim, eu tenho que ter um propósito, eu não posso sentar e esperar a morte chegar. Porque com 88 anos, né, ele viveu por 88 anos. Se Deus quiser, vamos passar disso, todos nós, inclusive ele. Mas eu não posso simplesmente, aproveite sua vida. A pior coisa que alguém pode dizer para mim, para a Márcia, é se aposente. Pare de fazer o que você ama, pare de fazer o que você gosta. Viva só para curtir. Não quero viver para curtir. Eu quero ter uma dor de cabeça controlada, uma preocupação controlada, uma coisinha aqui que a gente pode resolver aqui na redação. Mas viver sem fazer nada é nocivo igualmente. Então a pessoa tem que buscar conhecimento, ou com psicólogo,
ou com o coach, ou com o que quer que seja, para poder identificar o seu propósito de vida, né, doutor Daniel? Exatamente. Isso que você falou também fala de um assunto que ainda estava faltando eu falar, com relação exatamente aos fatores modificáveis, que é exatamente a estimulação cognitiva. Que é isso aí que você está falando. O seu pai, o que ele fez ali com 88 anos, querendo abrir um mercadinho, Mas é por que manter tinha que a ser mente... mercadinho, doutor Daniel? Realmente é muito trabalhoso, né? Mas, assim, manter a mente ativa, né? Então, estudos mostram que há um aumento da incidência da doença de Alzheimer naquelas pessoas que têm baixa escolaridade, que não procuram desenvolver novas habilidades, né? Ler Olha, uma coisa assuntos muito comum no diferentes. consultório, né, que a gente observa, eu costumo ver isso com muita frequência, a pessoa começar a desenvolver os sinais de Alzheimer logo após se aposentar. A pessoa, exatamente isso aí que você está falando, a pessoa viveu a vida toda ativa, focada ali com um propósito, e aí simplesmente é aposentado e coloca sentado numa cadeira, num sofá da sala, assistindo televisão o dia todo. A memória, e naquele momento ali tem pessoas que arrumam um novo engajamento, né, um engajamento social, algum religioso, né? Não precisa ser um mercadinho, né? Não precisa ser um favor, trabalho pelo amor de assim, Deus. trabalhoso dessa forma, mas alguma coisa para motivar a pessoa a se levantar todo dia, buscar a questão do autoconhecimento, de um melhoramento. Compromisso, né? Ter um compromisso com alguma coisa. Mas isso é muito importante. A pessoa, por exemplo, com idade, uma coisa importante que a gente orienta, né? Às vezes é ruim a pessoa colocar assim num curso, né? Vai aprender um novo curso, uma coisa para quê? Se nem vai ter mais atividade profissional. Às vezes ela tem uma aposentadoria boa, gorda ali, né? Que confere para ela uma boa qualidade de vida. Ela não precisa aprender uma nova profissão, mas ela pode fazer cursos lúdicos, artísticos, né? Sim. Pode aprender a pintar, pode Música. aprender música. Então, estudar coisas assim que não são tão burocráticas de trabalho do dia a dia, mas que estimulam a memória de alguma forma. Estudar um novo idioma, aprender um novo idioma é uma das coisas que já mais tem estudo mostrando que melhora a atividade cognitiva. Aprender um novo idioma porque conecta muitas redes neuronais, né? Se desperta o cérebro todo porque tem que ativar o cérebro todo de novo para a pessoa reaprender a falar de uma outra forma. Então, é uma das coisas que é bem estudada. Então, é importante manter um estímulo cognitivo. Então, se a pessoa fizer toda essa modificação dos fatores modificáveis, realmente ela pode ter a chance de diminuir consideravelmente a possibilidade dela desenvolver, mesmo ela tendo uma predisposição genética, mesmo ela tendo uma predisposição genética não só assim para a doença de Alzheimer, mas ela às vezes tem, como você falou no início também, predisposição genética para ser hipertenso, para ser diabético, né, para ter uma síndrome metabólica, que é essa rede de comorbidades, né, incluindo obesidade, hipercolesterolemia e tudo mais. Mas se a pessoa tiver a atitude de modificar tudo isso, né, hábitos de vida, a forma de viver, ter também uma coisa muito importante também que os estudos têm mostrado, é hábito de controle de estresse, né? Não é só cuidar assim de ansiedade, depressão, mas controle de estresse, ter hábito de relaxamento, né? Meditação. De fazer meditação, aquele mindfulness, né? Que é o hábito de consciência plena do momento. Estar Ou presente. seja, a pessoa parar em algum momento durante o dia, durante a semana, ter momentos que ela vai ter Acalme a mente. relaxamento, exatamente, para ela acalmar a mente, não ficar todo o tempo naquela pilha de resolver as coisas. Tem que ter momentos de parar, fazer uma reflexão, né? Isso é muito importante. Uma vez eu fui ao Adventista, o doutor Daniel é médico lá do Adventista também, e eu cheguei com uma enxaqueca desunerada. Existe essa palavra, gente? Desunerada? É uma enxaqueca assim. Nossa, eu sempre tive enxaqueca porque a minha família é uma família que eu não vou usar nenhum tipo de definição, mas porque para eles pode fazer sentido, mas não fazia sentido para mim o estilo de vida que viviam, né? Porque tem gente que gosta de brigar, tem gente que arruma confusão na fila do banco, arruma confusão na fila da porta do banheiro. Uma vez eu entrei, estava lá na fila, a mulher, eu posso entrar na sua frente porque eu tenho prioridade. Eu falei, vá, seja bem-vinda, pode usar o banheiro, né? Então tem gente que gosta disso. Mas não fazia sentido para minha vida e aquilo me torturava, porque eu virava, gente, calma, não precisa fazer isso. Não, porque não sei o quê, porque é teu pai, porque é teu irmão, porque não sei o quê. Eu cheguei uma vez no pronto-socorro do Adventista. Aliás, não era no pronto-socorro, eu estava numa consulta. E eu entrei, eu falei, eu tenho alguma coisa no meu cérebro. Eu tenho certeza, doutor. Eu não lembro agora qual era o nome do neurologista. Não era o senhor. E aí ele falou assim, só um minutinho que eu estou terminando de preencher aqui um prontuário. E eu não sei como que ele percebeu meu pé balançando embaixo da mesa. Ele disse, essa ansiedade aí, que ansiedade? Eu não sou ansiosa, sou uma pessoa completamente controlada, dona das minhas vontades, do meu pensamento. Você está balançando o pé, minha filha. Veja bem, eu falei, doutor, deve ser um tumor, deve ser alguma coisa, porque essa dor não é normal.
E ele acabou fazendo 1 hora, coitado do médico, meu Deus do céu, neurologista, 1 hora de terapia comigo. Eu comecei a falar mal do meu irmão, comecei a falar mal da minha mãe, comecei a falar mal de um monte de coisa e tal, e tal, e tal. Ele disse assim, você precisa procurar uma psicóloga. Procure uma psicóloga, porque essa sua enxaqueca era uma enxaqueca naturalmente causada pela tensão da minha vida pessoal. Nem tanto da minha vida profissional, mas da minha vida pessoal. Hoje, eu sou defensora de afastamento. Eu sou defensora de afastamento. Ah, você vai se afastar do seu pai, da sua mãe? Não. Você vai deixar de cuidar deles? Nunca. Nunca deixe de cuidar dos seus pais. Mas cuidar deles desde que você mantenha a sua saúde mental. Porque se você não colocar sua máscara primeiro, quando cai aquelas máscaras lá do avião, você vai adoecer junto com eles. E, infelizmente, existem pessoas que não querem sair do fundo do poço, elas querem companhia lá no fundo do poço. Então, a partir dali, eu comecei a trabalhar a meditação. Hoje a gente tem uma turminha de yoga aqui na rede, porque eu quero que todo mundo seja jornalista controlado, eu não quero nenhum jornalista surtando na redação, né, nas coletivas por aí, mas estar presente, fazer a respiração, se concentrar na respiração, traz um alívio mental. A ansiedade é uma doença grave, é uma doença muito grave. A ansiedade, ela te tira completamente a presença e te traz muitas outras mazelas, além das famosas enxaquecas, né, doutor Daniel? Exatamente. Como essas que a gente está falando aqui, né? Que os distúrbios de humor, incluindo ansiedade, sintomas depressivos e tudo que vem dessa consequência aí, síndrome do pânico e muitas outras coisas, aumenta muito a chance de desenvolvimento de doenças neurodegenerativas como a doença de Alzheimer. E além de medicamentos, né, a gente sabe que a gente toma muito remédio no decorrer da vida, mas eu também tento aqui tirar um pouco esse monte de remédio da vida da gente. Existem as terapias que realmente funcionam para a ansiedade. O neurologista, como técnico, como especialista, ele defende essas terapias, como, por exemplo, meditação, que você falou agora há pouco, mindfulness, psicólogo, aprender a deixar para lá, empurrar mais com a barriga, né? Ninguém vai ganhar, muita gente vai ganhar ainda, se Deus quiser, os Nobels da vida aí, de física, de medicina e tudo, mas se você não tem essa ambição, para que ficar, né, ansioso, aflito com o resultado, porque às vezes você deixa de ver o sol, a árvore, o belo que Deus criou e colocou no nosso caminho. Faz sentido isso, doutor Daniel, para quem está assistindo a gente aqui? Com certeza, absoluta. A gente aprender a ver a beleza da vida no caminhar, né? Não achar que a gente vai correr para encontrar a felicidade lá no final do arco-íris, né? Como se fosse um pote de ouro, né? A gente tem que aprender a ver a beleza das flores no caminho, né? Plantar e ir colhendo flores no caminho. Isso aí é uma coisa muito importante. Mesmo porque se a pessoa está sempre focada em alcançar algo inalcançável, ela entra realmente em estados de estresse exacerbado, esses transtornos de humor e até transtornos de personalidade mais grave, porque ela nunca está satisfeita com o que ela tem, ela não tem gratidão, né? Então é muito importante a gente vivenciar o agora, né? Tem a ver até com o assunto que a gente estava falando no início, com relação hoje, vamos dizer assim, o boom, a explosão de déficit de atenção que as pessoas estão desenvolvendo, né? Porque se a pessoa está focada numa coisa que não é o agora, ela não está prestando atenção no que está acontecendo no agora. Então, se você está todo tempo almejando coisas maiores, né? Sem prestar atenção no que você tem, sem se satisfazer com o que você tem, então, se você perguntar para a pessoa quem é que estava naquele local, como é que estava, o que aconteceu lá, a pessoa, às vezes, não é que ela tem um TDAH, né? Mas ela não estava prestando atenção, porque ela está pensando o que vai resolver amanhã, o que tem que resolver semana que vem, o que vai acontecer daqui a pouco, ou o que aconteceu no passado, preocupada, nostálgica, né? Então a pessoa não deve ser nem nostálgico demais, nem também ansioso demais com o que vai acontecer. É importante colher as lições do que aconteceu no passado, né, para a gente não correr nos mesmos erros. Da memória. A gente ter também assim uma esperança no futuro, né, foco, objetivos é muito importante. Senão a pessoa não tem motivação também, não tem propósito. Mas viver o agora, porque senão as coisas não vão acontecer da forma que a gente prevê, né? E quais são os tratamentos realmente eficientes para o Alzheimer? Então, quando uma vez instalada a doença de Alzheimer, as primeiras medicações indicadas são os anticolinesteráticos, que são esses, a galantamina, a donepezila e a rivastigmina. Elas vão aumentar os níveis de acetilcolina no sistema nervoso central, no cérebro, que está relacionado com... É um neurotransmissor que age na área da memória, principalmente da memória recente, ali no hipocampo, né, e vai tentar reativar, ou pelo menos preservar por mais tempo a memória do paciente. Numa fase mais moderada, a grave da doença, nós podemos associar aí a memantina.
que são receptores anti-NMDA e vão trabalhar nas vias do glutamato, também facilitando a preservação da memória por mais tempo. Hoje em dia também já tem evidências científicas dos anticorpos monoclonais, né? Esses anticorpos monoclonais são medicações extremamente caras, né? É o adalimumab e o decanumab. Não tem disponível aqui no Brasil, pode ser importado, mas são extremamente caros. E, assim, já existem evidências da sua ação, mas a ação deles, clinicamente, elas têm uma ação muito semelhante com essas outras drogas que eu já falei e que já são de fácil acesso aqui no Brasil e com valores bem menores. Os estudos mostram que ela diminui muito a produção daqueles corpos senis, daqueles acúmulos de proteína beta-amiloide. Porém, não se encontrou ainda uma relação direta da diminuição, porque a diminuição é bem grande mesmo, da produção daqueles corpos, com a diminuição na mesma proporção da evolução da doença, né? Então, hoje é uma das doenças mais estudadas, né? Que tem mais estudos sendo lançados, que tem mais estudos em curso, mas o descobrimento de novos tratamentos assim, com ações assim, mais evidentes, mais robustas, mais efetivas, ainda deixa um pouco aquém das expectativas. Agora, sim, o tratamento medicamentoso também da doença de Alzheimer, ele não consiste só em medicamentos para preservação da memória, né? A gente sabe que na evolução da doença de Alzheimer ocorre alterações não só cognitivas, né? Não só perda de memória recente, não só perda posterior da memória retrógrada, da memória antiga, perda da capacidade de se comunicar, de linguagem, né? Alterações na linguagem, mas também uma das coisas muito importantes que acontece na doença de Alzheimer, e eu diria que até mais impactante na vida do paciente do que a própria perda cognitiva, são as alterações comportamentais, né? Foi uma coisa que a gente falou um pouco aqui ainda, eu quero falar um pouco mais a respeito disso, porque é uma das coisas que mais impacta, não só o paciente... Seria um dos maiores desafios. Clinicamente, no tratamento do paciente, é um dos maiores desafios. Porque é muito comum o paciente com doença de Alzheimer ele desenvolver alterações de personalidade mesmo e de julgamento. O que quer dizer isso? Alterações de personalidade é aquela pessoa que sempre foi recatada, a pessoa sempre foi uma pessoa tranquila, recatada, ela começa a ficar agressiva, começa a ficar muito irritada, começa a falar palavrões, não tinha esse hábito durante a vida, às vezes fica hipersexualizada. A pessoa às vezes tem até casos assim, até de freiras, pessoas muito recatadas a vida toda, que desenvolvem alterações de personalidade como se fosse outra pessoa, né? Desenvolve alterações de personalidade de muito difícil controle ali para você tratar, para você conduzir aquilo ali, tanto para o paciente quanto para os cuidadores, né? Que é um assunto que você estava falando mais no início da entrevista, a questão da importância do cuidador se cuidar, né? Que eu vou falar mais daqui a pouco quando a gente for falar disso, né? Mas, então, nisso aí a gente tem muitas outras medicações que podem ser utilizadas. Também é muito comum o paciente com doença de Alzheimer desenvolver uma alteração do sono, né? Então, eles têm o efeito sundowning, que é quando o sol se põe é que eles acordam. Eles ficam mais agitados, eles tendem a ficar mais... ter mais mais ativos e ter mais também eventos psicóticos, ou seja, ter delírios. É muito comum também na doença de Alzheimer, em um certo ponto da evolução, a pessoa começar a se sentir perseguida, né? Ter alucinações com conteúdo persecutório, achando que tem gente vigiando, que tem gente entrando na casa, né? Uma coisa muito comum que acontece no consultório no dia a dia, o paciente guarda um dinheiro, não sabe onde guardou, perde o dinheiro e começa a acusar todo mundo, acusa os familiares, acusa o cuidador e gera assim, um transtorno com relação àquilo ali, que tem que ter muita habilidade mesmo da pessoa que está cuidando para poder não criar uma indisposição, não se sentir ofendido, porque faz parte da doença, não é uma coisa que a pessoa está fazendo por má índole, entendeu? É uma coisa que faz parte da Isso acaba virando um problema, porque quando a gente coloca os cuidadores, ele pode dizer, me bateu, me agrediu. Aí pode dizer que apanhou da filha, ou apanhou da esposa, ou vice-versa, ou a esposa que apanhou do marido. Vira um problema isso. Tem que o quê? Instalar câmera, gente? Isso. Assim, é bem recomendável ter instalação de câmeras, porque a gente também, quando o paciente chega num estágio que a memória dele não é mais confiável mesmo, né? Não é a fase inicial, ele já é a fase moderada, que ele precisa de ser cuidado, precisa de cuidados, que a gente realmente já não tem como mais confiar 100% na memória, né? Do que realmente aconteceu. Então é muito importante, se a pessoa não puder ter um familiar para cuidar,
ter um cuidador, instalar câmeras para poder saber exatamente o que está acontecendo. Porque a gente sabe que tanto o paciente pode criar situações, criar histórias, né, ter essa percepção errônea das coisas que estão acontecendo na realidade, como também a gente sabe que existe pessoas que estão no lugar de ser cuidador que não estão habilitadas para isso e acabam realmente se agredindo, né, não tem a paciência de lidar com aquela agressividade, com a doença, com os sintomas da doença, né? Exatamente, que não são fáceis, né? Realmente sabe que realmente não é fácil. Das doenças neurológicas que a gente costuma acompanhar no consultório, é uma das que a gente mais vê o sofrimento do acompanhante, o sofrimento do cuidador. Porque chega um determinado momento da doença de Alzheimer que o paciente mesmo ele sofre pouco, porque ele passa situações e ele já esqueceu. Logo em seguida ele já esqueceu aquilo que ele passou, então ele não tem aquele sofrimento com ele, porque ele esquece do que ele passou, esquece do que ele... O próprio esquecimento do paciente não incomoda ele, né? Incomoda os outros, mas não incomoda ele. Esse é inclusive um dos fatores que faz a gente prestar atenção. Ele nem sabe que ele esqueceu. Exatamente, ele esquece que esqueceu. Inclusive naquele tópico você estava me perguntando, uma das coisas que chama a atenção, qual a diferença entre o esquecimento normal, que a gente chama de comprometimento cognitivo leve, dos sintomas iniciais da doença de Alzheimer? Isso aí é uma coisa importante. A pessoa que está com comprometimento cognitivo leve, ela tem esquecimentos, mas aquilo incomoda ela procura formas de lidar com aquilo, faz lista, faz agenda, né? Usa bloco no celular para poder... Ela dá um jeito de driblar aquilo, porque ela sabe que aquilo ali está dificultando o dia a dia dela. Quando a pessoa começa a não ter a percepção da gravidade dos esquecimentos dela, quando as outras pessoas estão mais incomodadas do que ela com relação ao esquecimento que ela está tendo, é quando a gente acende aquele sinal amarelo de que realmente pode ser uma coisa que está levando ao diagnóstico da doença de Alzheimer. O senhor estava falando sobre o cuidador, de ter cuidado com o cuidador. Como é que é isso? De você trabalhar a pessoa que está lidando com Alzheimer? Sim. Uma das coisas importantes da gente falar na doença de Alzheimer é a respeito do cuidado, né? Qual a importância do... O que o cuidador pode fazer para conduzir melhor o paciente com doença de Alzheimer. Então, a primeira coisa que a gente sabe, que a gente vê, assim, que a gente percebe, é que precisa ter muita atenção, cuidado, amor e paciência, né? Não é uma coisa assim que dá para cuidar do paciente com doença de Alzheimer, assim, de uma coisa técnica, informal. Tem que ter carinho pela pessoa, porque esses distúrbios comportamentais que vão acontecendo com o passar do tempo, realmente a pessoa tem que ter resiliência, tem que ter paciência, né? É muito importante no dia a dia do cuidado do paciente com Alzheimer, principalmente na fase inicial ali, que ele tem uma certa independência, ainda tem uma certa preservação cognitiva, estabelecer uma rotina bem definida, para a pessoa saber o que ela vai fazer quando acorda, né, o horário de tomar café, o que ela vai fazer, se ela vai para a academia, se ela vai para uma atividade lúdica, né, para uma atividade social, ali, engajamento social, todo dia da semana, determinado horário, ela tem uma rotina para ela poder se acostumar com aquela ali e ela ficar mais tranquila, diminuir os níveis de ansiedade por conta de mudança da rotina, né? Outra coisa importante é ter assim uma capacidade de comunicação com a pessoa de fácil acesso, né? Como a cognição da pessoa está um pouquinho prejudicada, então você ter assim comandos claros para falar de forma clara o que você está querendo que a pessoa faça, né? E também a forma de ela responder, né? Como que ela deve sem falar, muita complicação, sem não criar muitas complicações, né? E é muito importante também a gente não criar contrariedade com o paciente que está começando a ter uns esquecimentos assim mais frequentes. Por exemplo, assim, se a pessoa está dizendo, por exemplo, quando a pessoa em algum momento desenvolve uma psicose, ela está vendo uma coisa que a gente não está vendo, né? Uma alucinação visual, uma alucinação auditiva. É muito importante a gente não criar uma contrariedade com a ação. Não existe isso, né? Você não está vendo isso só vai causar na pessoa irritabilidade, a pessoa vai ficar agitada, vai ficar agressiva, porque ela está vendo. Ela está vendo, não é que ela não existe. A realidade dela, é a verdade dela. Então, é como você cuidar de uma criança. Você entra na realidade da pessoa, não, mas ele já vai embora, vamos para cá, tal, e tira a pessoa daquela situação. Uma coisa, por exemplo, interessante, que eu tive alguns pacientes que eu orientei isso e funcionou, o paciente, às vezes, desconhece o próprio ambiente. A pessoa acorda, simplesmente, e fala, cadê minha casa? Principalmente se ele morou a vida toda num local e depois, já começando os sintomas de Alzheimer, ele mudou para uma outra casa que ele não reconhece como sendo um ambiente porque ele dele. tem que ser cuidado por alguém e a pessoa traz para dentro de casa. Acontece frequentemente. Só que ela acorda, às vezes, e não reconhece aquilo como uma casa. Eu quero ir para minha casa, tal.
O que fazer nessa hora? É você ficar brigando com a pessoa, dizendo que ela está em casa? Não. Você pega, uma coisa que você pode fazer, pega, põe a pessoa, não, vou fazer o seguinte, toma um café aqui, a gente vai lá para fazer uma visita lá na casa e depois a gente vê como é que a gente vai fazer, tira a pessoa daquela situação. Aí dá o café para a pessoa, coloca ela no carro, dá uma volta na quadra, volta para o mesmo local, pronto, chegamos em casa. Às vezes já calma a pessoa não entra naquele conflito, né, mental. Então, é resiliência, né? E essa questão da percepção do cuidador também, né? Eu estava falando no sentido do que o cuidador pode fazer para dar um maior conforto para o paciente, mas também temos que olhar o cuidador. Então, é muito importante a gente fazer aí Quando a pessoa tem condições que contrata uma equipe, é mais fácil, porque tem um revezamento, né? É um revezamento, a pessoa faz ali um turno, descansa 2 dias, né? Já é a profissão da pessoa, a pessoa está acostumada, ela já recebeu um treinamento para aquilo ali, para cuidar de idoso, ela já está acostumada. Agora, muitas vezes é o próprio familiar, né? Muitas vezes é o próprio familiar e muitas vezes é o familiar que tem a idade parecida, ou seja, o cônjuge, né? O marido, a mulher, ou seja, já tem algumas limitações ali, né? E tem que lidar com aquela realidade de ver uma pessoa mudar de personalidade do dia para a noite, não reconhecer mais a pessoa que vive do lado dela, tá agitada ou mudanças de personalidade graves, assim. Então, é muito importante fazer um acompanhamento dessa pessoa, observar se aquela pessoa também não tá evoluindo com transtornos de humor, né? Transtornos de sono, distúrbio do sono. A pessoa é o cuidador. O cuidador, eu estou falando. A gente tem um caso recente que foi o Aguinaldo Raiol, que faleceu e a esposa, ele já era casado há 50 anos, me corrijam se eu estiver errado aqui, viu, gente? Eu acho que é Aguinaldo Raiol mesmo. E a esposa tinha Alzheimer, já tinha uns 10 anos que ela tinha Alzheimer, um Alzheimer severo, ou seja, ela estava completamente alienada, não tiveram filhos e morreu o marido. Aí como que fica a cuidadora? Porque ela deve falar, cadê o fulano? Cadê o fulano? Ela está desorientada, ela está alienada da realidade, né? Como é que resolve isso? Imagina só. Realmente é uma situação É uma bem dor, difícil. né? Deve ser uma dor horrorosa, gente. E não dura muito tempo, né? Porque muitos casais, se a gente acompanha, muito tempo de casado, 50 anos, 60 anos, quando um falece, o outro vai se entristecendo e acaba indo também. Isso é uma né? realidade. Isso aí eu percebo isso aí com bastante frequência mesmo. No Porque consultório. além de neurologista, eu sou intensivista, eu trabalho em UTI, então eu pego os dois lados ali, né? Então, com muita frequência a gente observa isso aí. Né? A pessoa que é cônjuge há muito tempo, principalmente 40, 50 anos, quando um vai, o outro muitas vezes entra realmente num processo de declínio rapidamente progressivo mesmo e quando você se entrega, né? A pessoa estava lutando com todas as forças para se manter em condições de manter a vida, vamos dizer assim. E naquela situação ali a pessoa se entrega e deixa a coisa acontecer e realmente às vezes não demora muito tempo. Ou para desenvolver um transtorno mental mesmo, assim, degenerativo, como uma própria demência também é comum. Uma das coisas que eu já vi também muitas vezes na minha prática clínica é isso. A pessoa perdeu um ente querido, tem um trauma muito forte e logo em seguida também começar Com diferença de um mês, às vezes. Sintomas neurodegenerativos como a doença de Alzheimer. Ou às vezes mesmo até patologias prévias que a pessoa já tinha, mas aí a pessoa descuida, né? Descuida dos cuidados básicos para se manter e realmente evolui aí para a morte, né, também. Doutor Daniel, obrigada por ter vindo hoje aqui no Deixa que eu pergunto. Só nós sabemos o que aconteceu nesses bastidores hoje, minha gente. Porque a Alessandra não vai colocar, né, Alessandra? Corta aquela parte, tá? Obrigada por ter vindo, obrigada por ter tido paciência aqui com a gente para trazer essas informações. Obrigada por ter sido didático, por ter explicado para a gente com muito conhecimento. E o senhor virá outras vezes para a gente falar de TDAH, para a gente falar de uma série de outras patologias neurológicas que eu considero que devem ser muito importantes para a gente lidar aqui no dia a dia. Obrigada, viu? Tá bom, Márcia. Muito obrigado aí pelo convite. Se quiser sugerir algum tema, a gente aceita também, viu, Lu? Manda uma pergunta. Doutor Daniel, o senhor quer falar de quê? Que a gente está aqui com as portas abertas para falar do assunto que o senhor quiser, joia, né? Beleza. Você que está aí do outro lado acompanhou mais um Deixa que eu pergunto. Obrigada por ter ficado com a gente aqui durante todo esse tempo. Não se esqueçam de fazer sua pergunta. Coloca aqui embaixo que a gente vai atrás do doutor Daniel para poder esclarecer quaisquer dúvidas que vocês, porventura, possam ter aí. Coloca aqui embaixo se tiver alguma dúvida com relação ao ente querido, se tiver alguma dúvida com relação à doença, ao tratamento. Fiquem ligados e se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu curtiu aqui, que a gente está aqui para trabalhar para você e por você. Já sabe, é assunto? Deixa que eu pergunto. Até a próxima.